Boas, fisionauta! Hoje eu vou falar sobre as tendinopatias do quadril. Já volto, aguenta aí! Direto e reto no assunto. Normalmente as tendinopatias, as inflamações dos tendões acontecem quando ocorre uma hipersolicitação de uma musculatura específica e principalmente quando essa musculatura não está preparada o suficiente para aguentar essa carga exigida dela. Quando a musculatura não está preparada, quem acaba pagando o pato da situação são os ligamentos e principalmente os tendões. E aí, com o passar do tempo, eles começam a inflamar e aí aparece o quadro de dor. Em específico, os músculos que estão na lateral do quadril são os músculos estabilizadores da pelve. Ontem nós vimos esse esquema do quadril, a parte muscular, os músculos que estabilizam a pelve. Então hoje eu vou apresentar para vocês, em específico, o glúteo médio e o glúteo mínimo. O glúteo médio, a inserção superior dele é nessa face externa do ilíaco, da crista ilíaca. E ele se desenvolve aqui ao longo da lateral do quadril e se insere no trocânter maior do fêmur. A ação dele, ele abre a coxa, ele faz a abertura, a abdução da fêmuro-acetabular e ele também faz a rotação interna, ele roda a perna internamente, rotação medial do quadril, da coxa. O outro músculo, o glúteo mínimo, ele vai se inserir aqui na asa do ilíaco, a inserção superior dele aqui na asa do ilíaco. Ele se estende também ao longo da lateral da coxa e a inserção inferior dele também é no trocânter maior. A ação dele, igualmente ao glúteo médio, faz a abertura da coxa, a abdução da coxa femoral e também faz a rotação medial, a rotação interna. Algumas fibras anteriores do glúteo mínimo, eles também vão auxiliar na flexão do quadril, na flexão da coxa femoral. Então, quando a gente está numa perna só, os músculos de um dos lados do quadril acabam sustentando o corpo para equilibrar a pelve de forma que ela fique nivelada. Toda vez que a gente dá um passo, a gente acaba ficando numa perna só. Então, na caminhada, na marcha, em uma das fases do movimento, a gente acaba ficando unipodal, a gente acaba ficando numa perna só. Então, a gente exige muito desses músculos estabilizadores da pelve para manter o equilíbrio do corpo. O que acontece na sua grande maioria é que as pessoas não têm esses músculos preparados, principalmente as mulheres, já expliquei ontem o porquê, quadril um pouco mais largo, esse quadril ginecoide faz com que os músculos fiquem mais alongados e aí o equilíbrio pélvico fica mais deficitário. Repito, não todas as mulheres, as que treinam, as que têm essa consciência da musculatura, têm um quadril equilibrado, mas a grande maioria, por conta do formato do cesto pélvico, tem esse desequilíbrio. Claro que alguns homens também vão ter esse desequilíbrio. Se não treinar a musculatura, ela fica destreinada. O quadril, a cintura pélvica, ela fica destreinada, desequilibrada. E isso vai gerar desconforto, isso vai gerar as tendinopatias, principalmente. A bursa também pode ser afetada. Então acontece um grande desequilíbrio pélvico por conta dessas fraquezas musculares. Lembrando que o corpo é muito parecido com uma engrenagem. Se a gente pega um relógio, existem várias engrenagens, microengrenagens. Então se você quebra uma engrenagem, as outras vão quebrar em sequência por conta dessa continuidade. O corpo é mais ou menos parecido, só que o corpo ele consegue por um certo tempo compensar as situações e ele ainda demora até um tempo para quebrar, mas vai chegar um momento que vai acontecer algum problema e ele vai quebrar, aí vai vir processo inflamatório, vai vir quadro de dor, vai vir a lesão, justamente por conta de algum desequilíbrio, de alguma disfunção, de alguma incapacidade do corpo. Da mesma forma que eu falei ontem da bursite trocantérica, muito provavelmente os tecidos que estão na lateral da coxa também começam a inflamar o tecido tendíneo. Então, por exemplo, numa corrida, que nem eu expliquei ontem, um corredor, imagina quantas vezes o cara faz uma flexão e extensão de quadril, quantas vezes ele bate o pé no chão ao longo de uma corrida de 5, 10, 42 quilômetros que seja, isso vai acabar inflamando as estruturas. Se ele não tem um preparo específico do quadril, principalmente dos membros inferiores, de um centro, de um core firme, ele vai acabar machucando, lesionando, inflamando
algumas estruturas. E as principais são essas: os tendões do glúteo médio, do glúteo mínimo, que são músculos estabilizadores pélvicos. O trato iliotibial, ele percorre a lateral da coxa. Ele sai da parte da asa do ilíaco, do quadril, da lateral do quadril, se estende pela lateral da coxa e vai se inserir lá no osso da canela, na tíbia, na porção mais superior. Então ele passa pelo joelho ainda. Então imagina essa banda iliotibial, esse trato iliotibial muito tenso, muito colado contra a coxa. Então ele vai ficar roçando naquilo que eu expliquei ontem, que é a bursa trocantérica. Vai ficar roçando nos tendões do glúteo médio, glúteo mínimo, e isso vai gerar quadro inflamatório, vai gerar dor, vai gerar disfunção, vai gerar desequilíbrio. Então é uma avalanche. Imagina aquela bola de neve no topo da colina que aos poucos vai rolando e descendo. A tendência ela é aumentar. Então é o que acontece com essas disfunções. Então o ideal é que a pessoa faça uma avaliação cinético-funcional para descobrir o que há de desequilíbrio no corpo. Uma das técnicas bastante utilizada pelos norte-americanos e pelos europeus é o FMS. E a gente descobre o que tem de falta de mobilidade, falta de controle motor, falta de padrões de movimentos funcionais. Então é muito interessante fazer essa avaliação para ver o que há de desequilíbrio funcional, de movimento no corpo. Bom, então é isso, pessoal. Amanhã eu volto com mais informações. E lembre-se, seu corpo, sua responsabilidade. Arregace as mangas e viva uma vida melhor. Até mais, pessoal. Valeu!